Aos jornalistas, eu queria lhe perguntar muito diretamente: Vinícius Júnior mentiu, falou com Prestiani, o que é que ele disse quando tapou a boca com a... A decisão da UEFA explodiu na mídia depois do último jogo, onde o jovem do Sport Lisboa e Benfica, Prestiani, foi acusado de ofensas racistas contra Vinícius Júnior durante uma discussão em campo. Segundo os relatos, em meio ao clima quente da partida, ele teria chamado o brasileiro de macaco, e a repercussão foi imediata. A entidade máxima do futebol europeu agiu rápido e anunciou a suspensão do jogador da competição, reforçando a política de tolerância zero contra racismo. Só que quando o assunto parecia encerrado, surgiu uma declaração que colocou ainda mais fogo na história. No desembarque da equipe portuguesa para o confronto contra o Real Madrid, o presidente do Benfica, Rui Costa, saiu em defesa de Prestiani, afirmando que foi apenas uma discussão de jogo, algo típico de campo, e que não havia necessidade de denúncia. A fala dividiu opiniões imediatamente. Prestiani e, em sentido inverso, o Valverde pode ir a jogo. O que é que tem a dizer a todos os... Bom, antes de mais, é escusado dizer o grau de dificuldade que é este jogo, jogar no Bernabéu, inverter um resultado da Luz numa eliminatória de Champions no Bernabéu, tem um grau de dificuldade elevadíssimo, como é óbvio, mas a ambição e a crença é inabalável e, portanto, já provámos este ano que somos capazes, lutámos muito para estar aqui e vamos jogar este jogo com todas as nossas armas, com toda a nossa ambição, também esperando que possamos fazer o nosso trabalho da mesma maneira que o adversário pode fazê-lo. Isso é uma coisa inevitável. Não foi o que aconteceu na Luz. Temos este caso pelo meio do caso Prestiani, que acabamos por estar impossibilitados de usar, pelo menos para já. Temos um recurso porque entendemos que nada está aprovado e, portanto, que não justifica a ausência do jogador neste jogo. Ao contrário disso, e como perguntou e bem, também pensávamos que a UEFA olhasse para um caso que não, uma coisa não elimina a outra, portanto estamos a falar aqui de dois casos completamente diferentes, mas por um lado não queremos usar os outros casos que se passou no jogo em casa para anular a situação Prestiani, também não podemos, com a situação Prestiani, esquecer aquilo que se passou no jogo em casa e, portanto, pareceu-nos claro e evidente que há uma agressão clara do Valverde e que deveria ficar fora deste jogo. Rui Costa, uma semana depois decide vir aqui falar aos jornalistas, eu queria lhe perguntar muito diretamente: Vinícius Júnior mentiu, falou com Prestiani, o que é que ele disse quando tapou a boca com a camisola? Nós não estávamos, eu não estou dentro do campo para saber o que é que se foi dito ou não dito. Como devem calcular, numa situação daquelas muita coisa é dita. Agora, aquilo que nós acreditamos é na palavra do nosso jogador, até porque mais até do que isso é saber que os jogadores que nós temos em casa. E, portanto, Prestiani está a ser crucificado como uma pessoa racista e isso eu posso garantir que é tudo menos racista. E, portanto, é essa confiança que nós temos no jogador. O facto de eu falar uma semana depois daquilo que aconteceu também é muito fácil de explicar. Nós informámos sempre os nossos adeptos de todos os procedimentos que estávamos a ter perante este caso, defendemos o jogador quando tivemos de defender o jogador e não justificava que o Presidente falasse antes do processo estar finalizado, antes de sair uma sentença disto. Acabou por não sair a sentença real, porque no fundo há aqui apenas uma suspensão, mas não adiantava falar todos os dias sobre um tema que estava num processo e, portanto, tínhamos que aguardar esse desfecho. E peço embora isso, nós fomos informando sempre os nossos adeptos de todos os procedimentos que o Benfica em si estava a fazer. Mais alguma coisa? Estamos agora... Rui Costa, em relação à prestação do Benfica na Liga dos Campeões, é preciso de uma reviravolta, é preciso ganhar o jogo 2. Como é que comenta esta prestação do Benfica na Liga? Olha, nós partimos mal esta competição. Partimos muito mal para esta competição, com 4 derrotas seguidas. E quando toda a gente nos dava fora desta fase, nós acabámos por ter um final de prova brilhante e, como eu disse anteriormente, lutámos muito para estar aqui. A vitória com o Real Madrid na última jornada da fase de grupos permitiu-nos isso com grande valentia e agora estamos numa eliminatória dificilíssima. Não vamos estar aqui a esconder isso, nem vamos estar aqui a usar outras palavras mais bonitas. É uma eliminatória extremamente difícil. Vamos jogar na casa do clube que mais Ligas dos Campeões tem. Sabemos a dificuldade que é inverter no resultado no Bernabéu, mas ainda assim a confiança da equipa é altíssima. Lutámos muito para estar aqui, como eu disse, e portanto vamos querer continuar na prova e vamos dar tudo o que podemos dar para que isso aconteça. Confio bastante no trabalho que está a ser feito e acredito que temos as nossas esperanças e as ambições inabaláveis.
O Benfica foi alvo de duras críticas internacionalmente, não só o Benfica, mas também José Mourinho. Como é que, enquanto presidente do Benfica, encara essas críticas? As críticas baseiam-se no quê? Numa situação de jogo. O Benfica, ao longo da sua história inteira, tem sido um exemplo de inclusão, tem sido um exemplo de não ao racismo, tem sido um exemplo tem a sua bandeira maior no jogador africano, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista social. O Benfica é um exemplo claríssimo daquilo que é a inclusão. E o Benfica não se sente ofendido com as críticas. Houve um incidente dentro do campo que ainda está para ser apurado, ainda está para ser analisado. E como tal, aguardámos esta semana e colaborámos em tudo aquilo que pudemos colaborar para que houvesse aqui um desfecho rápido da situação e para que pudéssemos olhar para o jogo unicamente com o intuito do jogo em si e não com toda esta polémica à volta. Dentro do campo, toda a gente assistiu a todas as caramuças que houve dentro do campo, um jogo de Liga dos Campeões, um jogo muito aceso, muito vivo. Isso não implica, e o Benfica nunca se sentirá beliscado em relação à situação de racismo, porque, volto a dizer, é um exemplo de inclusão, quer a nível desportivo, quer a nível social. Deixe-me apenas terminar a pergunta, porque Mourinho foi também bastante criticado. Teve alguma conversa? Mas qual é a razão da crítica a José Mourinho? Depois do jogo, do discurso, eu pergunto-lhe se teve alguma conversa também com José Mourinho, se teve uma conversa com a Prestiani e se também se chegou a falar disso que Otamendi também tinha dito que não tinha ouvido a Prestiani a dizer mono, se falaram em balneário. É evidente que falámos todos, é evidente que houve uma conversa com toda a gente, é evidente que esta situação é incómoda para toda a gente. É incómoda para o clube, é incómoda para o jogador, que está a ser crucificado, e garanto que não se trata de um jogador racista, caso contrário não representaria o Benfica, e portanto foi uma semana complicada para toda a gente. Volto a dizer aquilo que eu disse, não desvalorizando uma situação humana, estamos a falar de uma situação de campo, onde vocês assistiram a tudo o que se passou. E, portanto, isso não belisca minimamente aquilo que é o Benfica enquanto clube inclusivo, enquanto clube antirracista, e não permitiria nunca ter jogadores racistas dentro do plantel. Este é um ponto que eu quero deixar bem claro, e mesmo muitas vezes dentro do campo há muitas ofensas de parte a parte, com certeza que o Prestiani também foi bastante ofendido. Agora, acreditamos no nosso jogador, sobretudo porque garanto que não se trata de uma pessoa racista. Principalmente porque Vinícius Júnior já foi alvo de vários episódios de racismo no futebol espanhol e se tornou um dos principais nomes na luta contra esse tipo de crime no esporte. Agora o clima esquenta ainda mais às vésperas do duelo europeu, com torcedores debatendo se foi apenas uma troca de palavras no calor do jogo ou se a punição foi mais do que necessária. E eu quero saber de você, a UEFA acertou na suspensão ou foi exagero? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque esse assunto ainda vai dar muito o que falar. E se você quer ficar por dentro das maiores polêmicas do futebol europeu, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a notícia chega quente e sem filtro.